Olá meus lindos, bem-vindo ao canal de Química, eu sou o professor Nivaldo Lúcio e estamos aqui para falar novamente sobre Química e dessa vez iremos falar sobre as reações inorgânicas. Essas reações inorgânicas são até simples de entender, porque você só precisa saber quais são os reagentes envolventes, principalmente as funções inorgânicas já estudadas em momentos anteriores, como ácidos, bases, sais, óxidos. E a partir daí você consegue ter uma noção de como a reação pode acontecer. Essa primeira aula sobre reações inorgânicas está relacionada às classificações e os tipos de reações inorgânicas que podem ocorrer. Bem pessoal, sobre a classificação das reações inorgânicas, tem algumas coisas que tem que ficar um pouco clara. Nós temos 4 tipos de reações inorgânicas. Por exemplo, nós temos as reações de síntese, nós temos a reação de análise, nós temos as reações de simples troca e de dupla troca. Essas reações elas são fáceis de ser observadas, só precisa prestar um pouquinho de atenção para a diferenciação de cada uma delas. Iremos começar aqui com as reações de adição, aquelas também chamadas de síntese. O que é uma reação de adição? Nada mais é do que uma reação que ocorre quando duas ou mais moléculas elas reagem entre si, sendo semelhantes ou não, e formam um só produto. Uma nova substância será formada a partir desses dois reagentes. Então nós temos aqui genericamente, uma forma genérica de representar, nós temos A mais B formando unicamente uma substância. E essa substância é a substância C, certo? Outro fator importante é que quando eu coloco uma equação, que é a forma de representar a reação química, vocês têm que ter cuidado com isso. Quando eu menciono uma reação química, eu estou falando, comentando quais são os reagentes, quais são os produtos, o que é que está sendo envolvido nessa reação. A partir do momento que eu a escrevo, que eu mostro etapa por etapa o que ocorre, eu estou montando uma equação química. De acordo com essa equação, nós temos o CaO mais o CO2 formando, lembrando que a seta indica algo que está sendo formado. Então, a reação, você tem que prestar bastante atenção para a seta. A seta indica aquilo que está sendo formado. Em outras palavras, a seta indica os produtos formados, tá certo? Então, o produto ou os produtos. Nesse caso aqui, nós temos o produto formado. Então, o óxido de cálcio reagindo com o dióxido de carbono vai formar carbonato de cálcio. Então, nessa reação aqui, eu tenho duas substâncias que iniciam os reagentes e irá formar um único produto, tá bom? Outro exemplo aqui, eu tenho um H2 mais o oxigênio e nessa reação ele vai formar, olha a seta indica o produto formado. Então, ela vai formar o H2O. Então, eu tenho duas substâncias formando unicamente um produto. Então, essa é uma reação de síntese ou de adição, tá? Tanto faz. Em algumas provas e em algumas questões você vai encontrar a palavra síntese e outra você vai encontrar adição, tá bom? Não difere. Cuidado com essa parte aqui, ó. Eu coloquei um 2 aqui. Por que eu coloquei o 2? Olha só. Se você olhar a primeira equação, vou tirar aqui, ó. Se você olhar a primeira equação, eu tenho Ca, um cálcio, um elemento cálcio, e no lado dos produtos eu tenho unicamente um cálcio, um elemento cálcio. Então, eles estão em igualdade. Isso é balanceamento. Esse assunto vai vir mais à frente, eu vou detalhar mais com mais cuidado, tá certo? Mas aqui eu quero que você entenda que vai ter que seguir as leis ponderais, aquelas leis de Lavoisier e de Proust, tá bom? Então, essas leis indicam conservação da massa, leis da proporção, então tem que estar em quantidades iguais do lado dos reagentes e em igualdade com o lado dos produtos, tá certo? Então, voltando aqui, ó, o oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio no lado dos reagentes. Então, no lado do produto, eu tenho que ter a mesma quantidade. Por isso, eu coloquei o número 2 ali na frente da molécula água. Essa molécula de água, ao colocar o 2, eu estou falando que temos 2 moléculas de água. Então, para cada molécula de água, eu tenho um oxigênio. Então, se eu possuir 2 moléculas de água, então eu vou ter 2 oxigênios ali na somatória dessas moléculas. E aí é claro que, à medida que eu coloquei o 2, 2 moléculas de água, vão ter 4 de hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. Então, para equiparar, lá no lado dos reagentes, eu coloco o número 2.
na frente da molécula de hidrogênio. Então, duas moléculas de hidrogênio, sabendo que cada uma delas possui 2 hidrogênios, vai dar um total de 4 e eu balanceio essa equação, tá bom? E aqui eu tenho outra, cuidado com essa equação aqui, ó. Por quê? Porque se você for olhar direitinho, eu tenho unicamente uma substância, a ideia é essa aqui, ó, e está formando uma nova. Só que, poxa, algo estranho aí, ó. NO2 reagindo, formando N2O4. Perceba que, olha só, eu tenho de um lado dos reagentes, eu tenho o NO2, que ele está formando uma molécula maior, tá certo? Então eu tenho a combinação de NO2, perceba que não está em igualdade. Quando eu coloco o balanceamento químico, você percebe o seguinte, ó, eu tinha um N do lado dos reagentes, ao colocar o 2, por que eu coloquei o 2? Porque do lado dos produtos eu tenho N2O4. Então eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então eu preciso ter no lado dos produtos 2 moléculas de NO2, tá certo? Então eu coloquei lá. Então aqui eu balanceio essa equação. Aí o que eu quero que vocês entendam? Eu tenho cuidado com reações desse tipo, porque eu tenho 2 moléculas, tá? Muitas das vezes, a gente, observando os 2 exemplos anteriores, eu tenho 2 substâncias, tá bom? Que irá formar um único produto. Aqui não acontece diferente não, tá? Só que eu tenho uma substância, mas são 2 moléculas de uma substância para formar unicamente uma molécula de uma nova substância, tá certo? Então tenha cuidado com essa equação aí, beleza? Outro tipo de reação é a de análise. Análise, ou também chamada de decomposição. A palavra decomposição fica mais fácil, então está decompondo. Então você vai ter uma diferença, vai ter uma diminuição. Mas cuidado com essa fala que eu mencionei. Diminuição não quer dizer em menor quantidade. Mas olha só, quando eu tenho uma só molécula, uma só substância, e ela é quebrada, ela sofre uma queda, formando 2 ou mais moléculas, eu tenho uma decomposição. Essas moléculas podem ser iguais ou não, tá? Então, de uma forma genérica, aqui eu tenho C, uma substância, que irá formar 2 produtos. Lembrando, mais uma vez, a seta indica os produtos. Então, ela está de forma direta essa equação. Do lado direito está mostrando os produtos. Então, C, uma substância, ela entra em decomposição e ela forma 2 novas substâncias, A e B. Então, para um exemplo mais simples, nós temos algumas coisinhas que precisam ser mencionadas. Por exemplo, pirólise é um tipo de decomposição ou análise que acontece quando há o aquecimento de uma substância, ou a equação, né, ela mostra lá um delta para exemplificar que foi usado aquecimento, chama, fogo, tá certo? Então essa ideia de pirólise é toda a reação de decomposição onde há um aquecimento, tá bom? Então essa reação química do carbonato de cálcio, ela acontece por meio de um aquecimento. E há uma quebra dessa molécula e você vai ter lá CaO mais CO2, tá certo? Então uma molécula, ela sofreu quebra, uma decomposição ocorreu e formou 2 novas substâncias. Lembrando que decomposição ou análise é a mesma coisa, tá bom? Então, outro exemplo aqui, eu tenho KClO3, que por aquecimento sofre quebra, e nós formamos aí 2 novas substâncias, o KCl e o O2. Tranquilo? Só que essa equação está balanceada, aí eu coloco aqui o 3. Por que eu coloquei o 3? Lembrando que eu estou fazendo de forma rápida, tá certo? Porque no lado dos reagentes eu tenho O3, tá bom? E no lado dos produtos tem o O2. Uma forma simples é eu trocar o que é índice, passar para o outro lado. Por exemplo, o O3, esse 3 eu passo como coeficiente no lado dos produtos. E o que é índice do lado do produto, por exemplo, O2, esse 2 eu passo lá para frente, né, na substância onde o oxigênio está presente. E eu tenho o O3, como são 2 moléculas que possuem cada molécula 3 oxigênios, se eu multiplicar aí 2 vezes 3, eu tenho 6. No lado dos produtos eu tenho 3 vezes 2 para a molécula de oxigênio. Então dá um total de 6. E é claro que o K agora possui 2 átomos no lado dos reagentes, então devo colocar o 2 ali. E automaticamente o cloro também continuou
balanceado. Por quê? Porque eu tenho 2 átomos de cloro lá do lado dos reagentes e 2 átomos de cloro lá dos produtos. Mais uma vez eu repito, balanceamento será explicado mais à frente, tá? Eu irei colocar um vídeo aqui que fala sobre o balanceamento e vocês vão entender mais rapidamente, tá bom? Não se preocupe agora, entenda mais essa questão da diferenciação entre os tipos de reações inorgânicas. Fotólise, pelo nome já fica claro, né? Foto vem de luz, então fotólise então, é uma reação que ocorre quando a luz ela faz com que essa reação realmente ocorra. Então, por exemplo, eu tenho aqui H2O2, que é a água oxigenada, esse peróxido, ele sofre quebra, né? Ele sofre análise quando está exposto à luz, à luminescência. Então ela vai formar 2 novas substâncias. Olha lá, uma substância inicial, ela sofre uma decomposição, formando 2 novas substâncias. E tem uma molécula de água e a molécula de oxigênio. Lembrando que isso aí é fácil de entender quando, eu acho que quase todas as meninas, ou qualquer pessoa pode saber, mas as meninas muitas das vezes ela tem um contato mais com esse produto. Então a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, ela não deve estar num recipiente transparente. Pode dar que mesmo que o recipiente seja branco, mas ele impede que a luz passe, então ele é mais opaco, ele vai ser um recipiente que impede que a luz passe e atinja a substância interna, porque senão ela será quebrada em oxigênio e molécula de água. Tranquilo? Então essa equação também não está balanceada. Perceba que o peróxido de hidrogênio ele possui 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. No lado dos produtos eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mais oxigênio. Se você for olhar direitinho, eu tenho 1 oxigênio na molécula de água e 2 na molécula de oxigênio, somando 3. Então não fica certo. O que é que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso colocar o 2 aqui na frente da molécula de água. Por que eu coloco o 2 na frente da molécula de água? Porque se eu colocar o 2 na frente da molécula de água, eu vou ter aí 2 átomos na molécula de água de oxigênio, somando com os 2 do lado da molécula de oxigênio, dão 4. Então fica fácil, porque do lado dos reagentes, eu coloco um 2 na frente da molécula do peróxido, e cada molécula aí vão ter 2 oxigênio. Então, se eu tenho 2 moléculas, vão ter 4 hidrogênio, 4 oxigênio e 4 hidrogênio, balanceando aí a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Tranquilo? Lembrando mais uma vez que essa questão de balanceamento ainda vai ser explicada mais detalhadamente, tá bom? Eletrólise. Então a eletrólise ela já ocorre na presença de corrente elétrica. Então nós temos a representação pelo I, corrente elétrica, ou muitas das vezes em cima da seta vem descrito corrente elétrica, tá bom? Então depende muito aí da equação, da banca, de quem vai colocar essa equação. Geralmente nós utilizamos o I. A água, molécula de água, pode olhar que ela sofre uma decomposição e forma aí 2 moléculas, uma de hidrogênio e outra de oxigênio. Isso é uma decomposição. Olhando rapidamente para ver se está balanceado, o oxigênio não está balanceado. Eu tenho 1 átomo de oxigênio no lado dos reagentes e 2 no lado dos produtos. Então não está certo. O que é que eu faço? Eu pego aquele índice do oxigênio que está no lado dos produtos, que é o número 2, e coloco na frente da molécula de água, lá do lado dos reagentes. E isso faz com que eu tenha 2 átomos de oxigênio e lá no lado dos produtos já possuem 2. E aí eu deixo equiparado. Só que o hidrogênio agora tem 4 átomos no lado dos reagentes e apenas 2 no lado dos produtos. Então eu vou lá e coloco 2 na frente da molécula de hidrogênio do lado dos produtos e eu consigo fazer o balanceamento aí. Tranquilo? Outro exemplo é o NaCl, que sofre uma eletrólise e ela forma o átomo de sódio com a molécula de cloro. Lembrando, esse átomo de sódio é um átomo simples, é uma molécula simples, tá? Substância simples, para ser mais exato, uma substância simples. E aí nós temos essa formação dessas 2 substâncias com a ideia da corrente elétrica fazendo com que essa reação ocorra. Lembrando, uma substância formando 2 novas. Então eu tenho aí uma análise ou decomposição. Como não está balanceado o cloro, eu coloco o número 2 na frente do cloro da molécula do NaCl e equiparo o cloro.
Só que, à medida que eu coloco esse número 2 na frente dessa molécula, indicando que eu tenho duas moléculas de NaCl, lá do lado dos produtos vão ter que também ter duas moléculas de Na. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o 2 na frente do Na e aí eu consigo balancear essa equação. Tranquilo? Nós temos outro tipo de reação aqui, reação de deslocamento, também chamada de simples troca. Pelo nome fica mais fácil simples troca. O que seria isso? Uma substância simples, lembra, uma substância simples, ela reage deslocando uma parte de uma substância composta, formando aí agora uma substância simples e outra nova composta, tá bom? Então há uma troca, uma mudança aí. Para ser mais exato, pelos exemplos genéricos eu tenho lá, por exemplo, A mais BC formando B mais AC. Primeiramente, esse A aí na primeira equação mostrada, genericamente, ela mostra que o A ele está da mesma cor de B. O que eu quis mostrar aí? Ó? Que A ele vai deslocar B, tá certo? Ficando no lugar dele ligado a esse átomo de C. Vamos dizer que é um átomo, tá bom? Então ele fica formando essa molécula com o C. E o B foi deslocado, agora vai ficar só. Ele vai formar uma substância simples. Lembrando, A é uma substância simples, BC é uma substância composta. A desloca B, A sendo uma substância simples, faz com que B, que estava composto em uma substância composta, ficou meio redundante isso aí, mas vocês entenderam. E B vai formar agora uma nova substância e ela é simples, tá certo? Outro exemplo, A mais BC reagindo e formando dois novos compostos, C e Ba. Cuidado que houve uma mudança aí, tá? Não é a mesma ideia não. A agora ele desloca C, tá certo? Desloca C e fica com B. Então ele reage com B formando uma nova substância composta. E C agora será a nova substância simples. Por que isso ocorre, gente? Lembrando, tenham cuidado com isso aqui, tá? Nós vamos explicar lá na frente porque isso ocorre, tem um outro vídeo que detalha melhor. Mas geralmente vocês vão perceber que a parte positiva, unicamente, a parte positiva reage, desloca a outra parte positiva da molécula, ficando no lugar dele. E a parte negativa reage com a parte negativa da molécula composta, tá bom? Dessa substância composta. Cuidado com isso que eu vou explicar mais detalhadamente, não se preocupe agora, mas tente entender essa lógica aí. Para dar exemplo mais claro, nós temos aqui ó, o Ca mais um AgNO3 reagindo e eles formam, por exemplo, um novo composto. O que eu posso mostrar aqui? Ó? O cálcio ele é uma substância simples. Então ele vai reagir com essa substância composta, onde a prata está pertencente a ela, e desloca a prata. E aí o que é que acontece? A prata, que era uma substância que pertencia a uma substância composta, vai formar uma substância simples. E o cálcio agora ele forma uma nova substância com NO3. E essa substância é uma substância composta. Então nós temos aí o Ca, entre parênteses, NO3, fecha parênteses, nós colocamos aí o 2. Tá? Lembrando que isso aí está muito ligado às cargas. Lembra que o cálcio tem a carga 2+, então para neutralizar, para ser neutralizado, né, pelas cargas negativas, eu preciso de 2NO3. Tranquilo? Essa equação não está totalmente balanceada. Então o que é que nós fazemos? Nós vamos colocar o 2 ali na prata e o 2 aqui na prata, equiparando, já que o NO3 possui no lado dos produtos duas moléculas de NO3. Tá bom? Então aí eu consigo balancear. Outro exemplo, eu posso usar aqui ó, o F2 mais NaCl, formando agora dois novos compostos. Pela lógica, se é uma decomposição, desculpa, se é uma deslocamento, uma reação de deslocamento, ou uma reação de simples troca, que dá o mesmo sentido, são reações iguais, eu vou ter agora o flúor. O flúor ele possui uma carga negativa, ele é um ametal, nós vamos falar muito de metal e ametal. Então, como ele é um ametal, ele tem a tendência aí de ganhar elétron, ele vai reagir com essa substância composta e vai atacar justamente o ânion, a parte negativa dessa substância, que é o cloro. Então o flúor ataca o cloro, para ser mais exato, vai deslocar o cloro. O cloro que pertence a uma substância composta, ele vai ficar agora formando uma substância simples, a molécula de cloro. E agora o flúor reage com o sódio, tá? O Na, formando uma nova substância, essa substância composta. Então nós temos
No lado dos reagentes, uma substância simples e uma composta. No lado dos produtos, uma substância simples e uma composta. Só que houve um deslocamento. Uma substância aí, um elemento foi deslocado. Tranquilo? Formando uma substância nova. Até aí, tranquilo? Espero que você tenha entendido essa parte para a gente ir para a próxima. Lembrando que devemos perceber se está balanceado, né? Como eu já havia dito, balanceamento vem mais à frente, mas aqui eu coloco o 2 no Na e coloco o 2 na frente do Na lá no lado dos reagentes. Por quê? Porque o átomo de cloro, né, ele necessita ter 2 átomos aí no lado dos reagentes, porque no lado dos produtos já possui uma molécula com 2 átomos de cloro. E aí eu equiparo dessa forma, tá certo? E é claro que o flúor, começamos com o 2 ali, porque o NaF, o flúor tem 1 do lado dos produtos, e no lado dos reagentes possuem 2 átomos de flúor, e aí eu consigo equiparar, tranquilo? Outra reação inorgânica são as de dupla troca. Essa de dupla troca ela é até simples de entender. Por quê? Porque eu tenho 2 substâncias compostas no lado dos reagentes, formando 2 novas substâncias compostas. Mas perceba aí que houve uma troca. Na realidade foram 2 trocas que ocorreram. Por exemplo, A e B reagindo com C e D, formando C e B, olha, e A e D. Perceba que no começo da reação, lá nos reagentes, eu coloquei lá em cores diferentes o A e o C, e o B e o D. Então, olha que o A e o B formam uma substância no lado dos reagentes, só que agora o que é que acontece? No lugar do A ficou o C. É como se o C tivesse deslocado, desculpa, o A deslocou o C, ficando no lugar desse C, e C foi para o local de B. Houve uma dupla troca aí, tá certo? Então essa é uma reação simples de analisar. Houve a junção, houve uma troca dupla aí, tranquilo? Então, para ficar mais exato aqui, vamos usar uma equação. Eu tenho um NaCl reagindo com AgNO3. E o que é que pode ocorrer? Perceba que o Na e o Ag estão em cores diferentes. O Na ele vai deslocar o Ag. E esse Ag aí, essa prata, ela vai ficar no lugar do Na. Então, ao ser deslocada, ela já fica lá se combinando com o Cl. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Ó? O Na deslocando a prata, percebam aí, e nós temos o NaNO3 mais, né, a nova substância que é a prata mais o Cl, né, o AgCl. Então, olha que agora mudou completamente as substâncias que estavam dos reagentes quanto dos produtos. Então, eu tinha lá NaCl e agora eu tenho NaNO3 e AgNO3, agora eu tenho AgCl. Então houve uma dupla troca aí, tranquilo? Espero que você tenha entendido essa parte. Caso não tenha, volta um pouquinho o vídeo e tenha calma nessa situação. Lembra que dupla troca, ao deslocar uma substância, um elemento ali, esse elemento vai para o local daquele que o deslocou, tranquilo? Outro exemplo aqui, nós temos o CaCO3 reagindo com HNO3. Olha o que vai acontecer aqui. Essa reação, o Ca vai deslocar o hidrogênio, tá? O átomo de hidrogênio, e o hidrogênio vai ficar no lugar dele. E nós temos essa reação de dupla troca. Então, o Ca, né, reagindo ali, ele vai ficar com NO3, entre parênteses 2, porque é necessário 2 NO3 para estabilizar, ou vamos dizer, equiparar as cargas, zerar essas cargas aí do cálcio, e formando em H2CO3. Esse H2 e CO3 é a nova molécula composta, nova substância composta formada. Então nós temos aí, lembrando que foi colocado 2 aí para balancear essa equação, tranquilo? De boas? Então vamos para frente. Nós temos agora o exercício. O que é que eu vou pedir que vocês façam? Dá uma volta nesse conteúdo, dá uma olhadinha com calma, veja a anotação que você fez durante a explicação e vamos para a questão. A questão, vou colocar a questão e peço que vocês tentem responder para que depois nós venhamos à resolução dela, tá bom? Porque aí fixa melhor o entendimento desse conteúdo. Então perceba o seguinte, eu tenho um exercício assim. Ele diz que as equações químicas listadas abaixo, elas representam respectivamente reações de. Então, quais são as reações mencionadas nesses exemplos, nessas equações que estão aí representadas? Então, nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta.
e ele quer que você indique quais são elas. Então dá uma pausa nessa daí, ó, tá certo? Tenta responder, né, sozinho, com calma, e a partir daí você vai voltar a esse conteúdo e olhar as alternativas, tá certo? Dá uma pausa quando você achar interessante. Bem, pessoal, espero que vocês tenham respondido essa questão. Vamos agora para as alternativas. Ela diz o seguinte, ela tem lá as alternativas de A, E mostra lá dupla troca, adição, análise, deslocamento e decomposição, e aí algumas alternativas vocês podem conferir. Confira a alternativa que vocês possivelmente marcariam e vamos para a resolução. Dá 2 segundos para vocês analisarem. Podem pausar o vídeo, lógico, né? Não precisa eu estar parando aqui, mas analisa a alternativa que vocês poderiam marcar e a partir daí nós vamos para a resolução. Começando com a primeira equação. A primeira equação mostra uma substância simples reagindo com uma composta, formando duas novas substâncias, entre elas uma substância composta e uma simples. Então, pela lógica, nós temos aí um deslocamento que vai ocorrer, onde o Zn, que é o zinco metálico, ele vai deslocar o hidrogênio, ficando no lugar do hidrogênio com o cloro, tá vendo lá no lado dos produtos. E essa equação acontece também liberando esse hidrogênio unicamente, sozinho. Então, nós temos uma substância simples. O hidrogênio que estava formando uma substância composta, agora está formando uma substância simples. Então, esse tipo de reação só pode ser um deslocamento, ou também chamado de simples troca. Segunda equação mostra o P2O5 mais 3H2O, formando 2H3PO4. Então, eu tenho duas substâncias compostas aí, formando uma substância composta. Então, pela lógica, aí nós temos a combinação dessas substâncias iniciais para formar uma nova substância. Perceba que há uma combinação. Então, eu tenho uma reação de síntese ou também de adição. Duas substâncias formando uma nova substância. Na terceira equação, nós temos AgNO3 reagindo com NaCl, formando AgCl mais NaNO3, perdão. NaNO3. Então, eu tenho duas substâncias compostas formando duas substâncias compostas. Perceba que a prata e o Ag lá no lado dos reagentes, lado esquerdo, ele desloca o Na ficando no lugar dele e Na vai ficar no lugar do NaG. Desculpa, do Ag, perdão. Esse Ag aí deslocou o Na e o Na ficou no lugar dele. Então, nós temos uma dupla troca aí. Tranquilo? Analisou aí? Dá uma pausa, caso não tenha entendido. Então, perceba que o Ag deslocou o Na e Na ficou no lugar do Ag. Tranquilo? Formando essas duas novas substâncias. Outra equação, meus lindos, é essa aqui, ó. Olha só, eu tenho duas substâncias compostas formando uma nova substância. Essa nova substância aí é uma substância unicamente, tá? Por mais que seja redundante, mas é isso mesmo. Então, essa é uma reação de síntese. Duas substâncias formando uma nova substância. Olha essa daqui, agora cuidado com essa. Eu mencionei nos exemplos uma situação diferente, né? Nós temos o N2O4 formando 2NO2. Perceba que essa molécula inicial ela tem 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Já na molécula composta formada eu tenho um N e 2 oxigênios. Então houve uma quebra e houve uma decomposição. São duas moléculas formadas de NO2 e não de N2O4. Então aí sofreu uma quebra. Essa quebra é uma decomposição ou análise. Tranquilo? Retomando as alternativas da questão, nós temos lá a primeira alternativa que nós marcamos deslocamento e a segunda, vamos para deslocamento, ó, letra A, dupla troca, B, dupla troca, letra C, simples troca, deslocamento é simples troca, e D, deslocamento. Então, nós temos duas possibilidades, onde é síntese, então está descartado. Então, a letra C e D podem ser as alternativas. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar a próxima, que seria justamente a segunda equação. P2O5 reagindo com 3H2O é uma reação formando uma nova substância, é uma reação de síntese. Então, nós vamos para a alternativa agora ver que perceba que a letra C e D, a única que tem lá uma síntese é a letra D, tá? Onde a letra C é dupla troca, então não faz sentido. Então, nós temos aí a letra D como correta, tá?
não ficou aqui, ó, ficou com a cor em branco, não ficou muito visível, mas a letra D seria a alternativa correta. Caso você tenha acertado a questão, meus parabéns, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, e para mais informações, tá, sobre essas reações inorgânicas, fiquem para os próximos vídeos, acompanhem os próximos vídeos, porque nós vamos colocar mais detalhes e mais informações pertinentes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Volta o vídeo quantas vezes for necessário, responda a questão novamente e busque outras questões também na internet. Isso aqui é só uma forma de fazer com que vocês apliquem o conteúdo, tá bom? Senão, se eu fosse colocar mais questões, o vídeo ficava muito mais comprido, mais longo, me estendia demais e ficaria também cansativo para vocês, tá bom, certo? Então, aguarde o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que esse conteúdo chegue a eles e possa também ajudá-los, tranquilo? Um forte abraço, fiquem com Deus.